Cara, o Paulo Gustavo pra mim, assim, eu não sei dizer, assim, Paulo é um semideus. Semideus do humor. Não tô querendo ofender religião nenhuma, não, tá? Tô falando de gregos, né? Grécia, tinha um cara que era o herói, né? Que tinha, não era o deus do Olimpo, né? Não era ali Zeus, era Afrodite, Apolo, mas era Hércules, né? Que é filho de que é um humano que parece que tem poderes. Paulo Gustavo, ele tinha superpoderes, assim, sabe? Que é uma capacidade de um escuta gigante das pessoas, da sociedade, para poder... A tia que ele faz, ele teve essa tia. Eu tive essa tia. Você teve, todo mundo teve essa tia, essa mãe, esse primo, as referências que ele trazia, né? Só que ele tinha uma escuta tão fina que quando ele fazia a mãe dele, ou a tia dele, ou o primo dele, ou qualquer referencial que ele usasse na construção dos muitos personagens dele, porque a Dona Hermínia é uma grande personagem, mas ele tem vários outros sensacionais. O meu preferido nem é a Dona Hermínia, eu amo a Dona Hermínia, mas o meu personagem preferido é outro. Eu prefiro o Stars. Grantstein. É o meu preferido. É o meu preferido tanto que Paulo. Maravilhoso. Eu amo a Grantstein, pra quem nunca viu, bota no internet, vê. É um personagem que canta inglês errado. Ele canta Rhythm is a dancer, rare, salsa, rare. É muito bom, porque ele acredita muito no que ele faz. E eu falava, Paulo, eu amo Grantstein. E a gente tinha uma ideia. Eu joguei pra ele um dia, né, antes dele nos deixar. Eu falei, Paulo, a gente tinha que fazer um documentário pequenininho, de 5 minutos, vários episódios sobre a vida do Grantstein. Nossa. Ele acordando, ele pegando o ônibus pra ir pro teste, o microfone dele capenga, mas ele acreditando muito, que era um personagem que achava que era um grande cantor e cantava tudo errado em inglês. Eu amava o Grantstein. E a gente fez um episódio do Vai Cola do The Voice. O episódio do The Voice no Vai Cola é o Grantstein. Eu amava esse personagem. Mas, pra dizer, o Paulo, ele tinha uma capacidade de manipulação de energia surreal. De entender o que a plateia queria, aquilo que a gente estava falando no começo aqui, a piada é a hora certa, é o tom certo, é a voz certa. O Paulo O Paulo me paralisa, eu não sei explicar o Paulo. Acho que se eu ficar aqui o podcast inteiro, a gente vai conseguindo entender padrões e conceitos, mas assim, é um poder vocal, as oscilações que ele fazia, junto com a velocidade que ele atacava, junto com o contexto que ele pegava, era um desenho animado vivo. O olhar, o gestual, o silêncio, a pausa. Tudo. Quando eu conheci Paulo Gustavo, não foi alguma coisa... Assim, eu já tinha uma visão de comédia. Eu cresci vendo Chico Anísio, eu cresci vendo Jô Soares, eu cresci vendo Luiz Fernando Guimarães, Pedro Cardoso, Regina Casé, Fernanda Torres, minha atriz preferida do Brasil. Cresci vendo um monte de gente, assim, animal. TV Pirata, né? Nanini, que eu tenho a oportunidade de trabalhar com ele, trabalhei, vou trabalhar de novo. Os caras que eu achava muito Ela era incríveis. do rádio que você ouvia, também me passava, o pessoal do PRK30. PRK30, eu escutava PRK30, eu tinha o livro com CDs, eu pegava eu tenho um vinil do PRK30, que não é da minha época, tá, gente? Eu comprei no sebo, eu fui no sebo comprar, Mas, assim, então eu já tinha muito uma referência de humor. Quando o Paulo Gustavo surgiu, né? Quando eu vi o Paulo Gustavo, quando eu conheci o Paulo Gustavo surgiu muito antes. Mas quando eu vi, que eu entrei em contato, que eu olhei pra ele, que eu vi ele fazendo, eu falei, é isso. Isso é a junção de tudo que eu acredito no humor. É isso. E ele parecia que tinha uma pressa, né? Assim, falando de uma coisa assim, sim, espiritual, enfim, sim, uma coisa transcendendo. Sim. Parecia que ele tinha uma pressa de executar as coisas, de fazer, porque... Ele tinha uma pressa, né, muito grande, essa velocidade, nisso a gente se identificava também, na velocidade de fazer humor. Mas eu acho, assim, eu tenho um lado meu, eu sou muito politizado e democrata. Então, assim, mesmo que a pessoa pense muito diferente de mim, eu vou lutar pelo direito que ela tem de dizer o que ela pensa, né? Então, acho que é importante deixar isso bem claro. Sendo muito politizado e tendo uma participação... embora não seja político, não esteja inserido na política, mas eu acompanho a política desde que eu me entendo por gente, mesmo, adolescência, tudo. O Paulo Gustavo, ele, na minha opinião, ele foi assassinado. Porque ele morreu de uma doença para a qual já se existia vacina. Você já tinha vacina. E o Paulo tinha a possibilidade de pegar um avião e viajar para vacinar fora, como muitas pessoas fizeram. Ele não quis fazer isso. O Paulo tinha a possibilidade de vacinar em outras ocasiões que ele não quis vacinar. Ele queria ser vacinado junto com as pessoas da idade dele, para dar o exemplo. E a doença que o Paulo Gustavo morreu, outros países, amigos meus de 30 anos, de 20 e poucos, já tinham sido vacinados, que moravam em outros países. Então, na verdade, houve um crime,
de omissão, de prevaricação. Isso não cabe a mim, mas cabe ao Poder Judiciário entender qual foi o crime que houve, né? Porque quando você é uma autoridade, você tem obrigações de conduta, né? Se você é um salva-vidas e tem um cara se afogando, você tem obrigação de salvar, é sua profissão. Você está passivo a um crime de omissão. Se você, né, sem querer tornar o nosso podcast político, vamos passar pela política rapidamente. Se você é chefe de uma nação, se você é ministro da saúde, se você tem um cargo público, que o seu dever é cuidar da população, e você se recusa a comprar uma vacina que foi ofertada centenas, literalmente centenas de vezes, e você não responde a uma centena de e-mails, tá? E você perde o Paulo Gustavo com 42 anos e muitas outras pessoas com 40, 50, 60, 20, 23, 27, 20, porque a Covid levou a gente de todas as idades. Por uma omissão de vacina, para mim isso é crime. Mas isso é a minha visão de cidadão, né? Que houve um crime que precisa ser apurado pelas autoridades, pelo Poder Judiciário, porque não era a hora do Paulo ter ido. O Paulo tinha muita coisa para fazer. Então, assim, por mais que a gente possa ter uma questão espiritual, religiosa e dizer, não, era a hora, ele foi, eu me recuso a me fiar nesse lugar. Paulo tinha muita coisa para fazer. Ele tinha uma pressa porque ele tinha muitas ideias, muita gente. Sim. Ele queria trazer muita gente para... Sim. Olha, dou um exemplo rápido aqui. Desde a Isa, que é essa cantora maravilhosa que a gente vê aí, que ele já tinha visto e chamou para aniversário dele e que ela é grata a essa oportunidade. Então, assim, esse olhar atento aos talentos ao redor. Assim. Ele era incrível. Então, assim, mas eu acho que assim, a forma dele continuar fazendo o que ele fez nós temos uma lei, Paulo Gustavo, que é muito importante para a cultura hoje. Acho que ele deve estar amando lá do céu, ver que fizeram uma lei com o meu nome. Porque esse era Paulo Gustavo. Paulo Gustavo falava assim, a pessoa fica indo para Broadway assistir peça para comprar os direitos para fazer no Brasil. Eu quero que a Broadway venha aqui ver minha peça para comprar os direitos para fazer lá. Esse era Paulo Gustavo. Esse era Paulo Gustavo, que tinha a Beyoncé dentro do coração dele, entendeu? Isso é o máximo. Então, eu acho que ele deve, lá de onde ele estiver, olhando pra gente, isso até me arrepia, olhando pra gente porque a gente tá fazendo, ele deve pensar assim, virei lei, viado. Virei lei, virei nome de rua, virei teatro, porque isso é uma importância muito grande pra gente não esquecer, pra gente lembrar. Porque eu acho que o Paulo, ele muda a comédia do Brasil. Ele muda. A gente tem discutido muito quais são os limites do humor, né? Onde é que você ofende alguém, onde é que você não ofende alguém. E o Paulo tinha esse termômetro muito bem. Muito bom. Ele já errou algumas vezes, teve que se colocar, e as pessoas, né? Mas assim, ele nunca ofendeu profundamente ninguém com o que ele fazia. Né? Às vezes ele errava alguma coisa, aí ele se posicionava, falava, mas assim, isso era muito humano da parte dele. E era muito legal porque ele passava esse termômetro. Às vezes no Vai Que Cola, a gente fazia umas piadas que podiam bater em alguém, esbarrar em alguém ou acotovelar alguém, e ele falava assim, não vamos fazer não, ela vai ficar chateada. Eu falava, a pessoa vai ficar chateada, ela pode entender errado. Vamos fazer não, vamos fazer. Então vamos pensar uma outra coisa. Talvez em alguns momentos a gente tenha tido um excesso de zelo, né? Porque às vezes o humor ele tem que bater para poder comunicar. Mas também em outros a gente teve o cuidado, porque o humor também não é para constranger ninguém a ser aquilo que ela é. Né? A gente fala hoje, né, das questões que, quando a gente era criança, as piadas eram horrorosas. Né? Você tinha piada com raça, com religião, com gênero, com orientação sexual, que são piadas que a gente não faz mais. Né? E a pessoa fala, qual é o limite do humor? Tem o Código Penal, né? E tem um lado subjetivo que você não pode fazer ninguém se sentir mal com aquilo que ela é intrinsecamente. Então, assim, eu não posso fazer uma piada com o gay para que o gay se sinta mal de ser gay. É o contrário, o gay tem que fazer uma piada. E a piada que o gay fizer vai ser necessariamente uma piada que vai estar enfrentando a sociedade, que vai estar fazendo a gente pensar, Paulo Gustavo e Marquinhos Magela gritando, eu quero ser viado para sempre, girando. Tipo assim, é um lugar de uma palavra que está um pouco desgastada, que é empoderamento, né? Mas é um lugar de identificação. É um lugar que o nosso riso fica diverso. E não estou falando que está fazendo nenhuma média de, o riso Não, o riso fica diverso mesmo, porque o nosso riso, por herança, é um riso do homem branco, europeu, heterossexual, patriarcal, chefe de família. Esse é o padrão. Tudo que não é isso na sociedade é o outro, né? Então, o nosso riso sempre foi um pouco desse lugar, que é um lugar ruim, porque é um lugar que vai rir do diferente só porque ele é diferente. Pelo contrário, a gente quer que o diferente, né? Faça uma piada sobre o padrão, que é o padrão que a gente quer atacar.